Olá, gente querida da comunidade Paz e Bem, gente querida da comunidade da Pós TV 247. Eu sou Mauro Lopes. Essa transmissão ao vivo começa nesta segunda-feira, 14 de dezembro de 2020. Gente, o ano nem acabou, nem começou, já está acabando. 14 de dezembro, absurdo, absurdo, incrível. E um ano duríssimo, né? Um ano muito duro, um ano de muitas perdas para o Brasil, para as famílias, né? Perdas para as pessoas. E um ano de cultivar, como diz o verso da poetisa, como chama o primeiro nome dela? Pampilho, portuguesa, maravilhosa. Um ano de dançar sobre os escombros, né? De nos alegrarmos nos escombros de tudo que se destruiu, se desfez ao nosso redor. A gente está aí, mantendo a alegria e esperançados na vida. Hoje é a penúltima aula do curso Retalhos da Nossa História, aula de número 53. Que jornada bonita que fizemos, né? Aula sobre o MST, o Movimento do Sem Terra, maravilhoso, um dos maiores frutos da história e da luta do povo brasileiro. Essa é uma semana especial, porque quinta-feira teremos outra aula, que é a aula final do curso Retalhos da Nossa História. A partir da semana que vem, a gente entra em recesso, e aí Pedro volta só lá depois do Carnaval. Então, nós vamos fazer o encerramento do curso. Como a gente teve um problema em uma das aulas, a gente teve que encurtar. Vamos fazer semana que vem. É isso aí. Já está aqui nosso mestre, professor Pedro Lima Vasconcelos. Oi, Pedro, como é que você está? E aí, Mauro, tudo bem? Boa tarde a você, boa tarde a quem nos acompanha. E você, Maravilha. muito poético, falando de cantar por entre os... Como é que é? Dançar sobre os... Dançar entre os escombros, né? Eu me lembrei do nosso grande poeta negro, Cruz de Souza, que falava de cantar diante das águas do dilúvio. É. Enfim... Esse ano foi um ano de sensação de dilúvio, de fato. Pois bem, gente querida. Pedro, você está bem? Em frente, Vamos Aleluia, bem. tudo bem? Claro. Está ótimo. Vamos sempre em frente, vamos sempre em frente. Como eu falei, nosso curso está chegando ao fim, né, Pedro? Esse é o Retalhos da Nossa História de número 53. Terminaremos na aula 54 com um olhar fantástico, maravilhoso, magistral de Darcy Ribeiro sobre a história do povo brasileiro. Hoje vamos examinar, vamos nos dobrar, nos deliciar com a história de eu estava falando, um dos melhores frutos da história e das lutas do povo brasileiro, que é o MST, né, Pedro? Sim, sim. Vamos tomar o MST como parâmetro. Agora, eu já sugiro que nós pensemos nele como um emblema, porque, além do MST, a gente tem outros movimentos irmãos, né, que se formaram aí por razões variadas, né? E que a gente pense também no MST como uma referência que depois pegou bonito, pegou de maneira importante, de maneira decisiva, no mundo urbano. Porque aí nós vamos ter, aí a sigla aí não deixa a gente se enganar, né, em relação ao parentesco, né, a gente vai ter o MTST. Isso. Né, do qual é uma expressão tão destacada, inclusive nos últimos tempos, é o nosso Guilherme Boulos, né? Sim. Então, eu queria pensar aqui, proponho a você, Mauro, e a quem nos acompanha, né, que a gente olhe o MST como uma baliza, né, como um fruto muito maduro das lutas do povo brasileiro, e a partir daí a gente estenda o olhar. Perfeito, legal. A gente vai se dando conta de que o que lá em 84, 85 se gestou de maneira organizada e articulada, se espraia pelo país em outras expressões semelhantes, no campo e na cidade. Acho que isso é um caminho eventualmente promissor. Alguém já no nosso chat falando que nosso encontro hoje é sobre esperança. Então,
né? É Albenir Alexandrina aqui, uma aula sobre esperançar, uma boa convergência. Uma boa convergência, tinha falado exatamente dessa ideia do esperançar, né? Verbo bonito esse. Legal. Deixa eu saudar, Pedro, quem chegou para a aula, e aí vamos começar. Já começamos, na verdade, né? A Ninfa Zampronha Barreiros, mandando boa tarde dela, Maria Tereza Alves da Silva, agradecendo, obrigado pelos momentos repletos de sabedoria e conhecimento. Aí, nossa Ivone, lá de Gravatá, em Pernambuco, conhecemos ela em Pernambuco, em Recife, Olinda, na verdade, Pedro e eu, durante o encontro do 247, o Lázaro Alves Pereira, mandando boa tarde, do município de Goiás, Goiás Velho. Olha aqui, ó, fantástico, olha só, Pedro, está falando do assentamento Serra Dourada, no município de Goiás Velho. Ô, Lázaro, você vai ter muito a contribuir aqui com a gente, então, hoje. Lázaro, você é assentado do MST, é isso? Conta para nós. Lamartine Oscar Veiga, manda boa tarde dele, grande companheiro aqui do nosso Retalhos da Nossa História. Socorro Fernandes, lá de Crato, Ceará. O Lázaro comentando que hoje é aniversário, olha só, é um aniversário tríplice, né? Aniversário de Dilma Rousseff, 4 anos da morte de Dom Paulo Evaristo Arnes também. E acho que hoje é aniversário do Leonardo Boff, nos diz aqui a Maria de Lourdes Martinelli. Ô, dia importante esse. Dom Paulo Evaristo Arnes, o homem do verbo esperançar, né? É isso aí, isso mesmo. O Lamartine Oscar Veiga, na sexta quero participar do Paz e Bem matinal. Eu estou fazendo agora uma experiência de fazer o Paz e Bem ao vivo, e na semana passada chamei as pessoas do chat para pularem para dentro da tela e falarem um pouco sobre a crença delas. Vamos ver se essa sexta-feira me animo para a gente fazer a mesma coisa com algum outro tema. Maria de Lourdes Martinelli, mandando boa tarde, agradecimento também, e ela, né, acrescentando a lista da Dilma e de Dom Paulo Evaristo Leonardo Boff, nossa Josi Negreiros, fundamental aqui na nossa comunidade, uma moderadora e tanta. O Jorge Lula Barreto, que, como sempre faz questão de dizer, está presente desde a primeira aula, falando lá de Piauí, na Bahia. É isso aí, não perdi nenhuma aula. Sou também fã da paz que o Mauro Lopes nos transmite. Tá bom, legal. Mas, já vou avisando, tem custo, viu? A paz não é uma coisa que surge espontaneamente, não é trabalho. É trabalho árduo, trabalho duro ao longo da vida, não é isso aí não, Pedro? Pois é. Não tem essa história de... Não existe geração espontânea em lugar nenhum. Vera Barbosa, boa tarde, Pedro. Mauro e Comunidade Paz e Bem. O Pedro Celomar 100. As ocupações das fazendas Macali e Brilhante significam a retomada da luta pela terra. Anos após, é a voz da Encruzilhada Natalino e da Anone. Fundamental. Esses locais são bem próximos. A Maria da Conceição... Perdão aqui que eu deixei passar, deixa eu localizar aqui. Tem uma hora que sempre que eu estou no chat, ele dá um pulo. Você reparou, né, Pedro? Toda semana. Ele dá um salto. Até hoje eu não entendi por quê. Ele dá um pulo e aí eu me perco. Tenho que voltar lá para cima. Aqui, Maria da Conceição Azevedo, de Feira de Santana. O pessoal do Clube Capixaba do Vinil, adorei. Clube Capixaba do Vinil, de Vila Velha. Silvia, mandando boa tarde. A Flávia Assis, Vera Barbosa, falando daqui de São Paulo, mandando parabéns dela para Dilma. O perfil Confessor. Hoje é dia de falar do maior movimento social da América Latina. Sua irmã, Maria de Fátima Lima Vasconcelos, Pedro. Beijo para ela. Rosiane Araújo, já estou a postos, aguardando essa aula tão empoderada. Socorro Fernandes, esse curso vai deixar saudades. Ivone Moura, vou conseguir ver ao vivo, já estou triste que vai acabar. Mas, vai acabar, mas é só ir lá na playlist Retalhos da Nossa História, ela vai continuar existindo. Pode assistir, matar a saudade na hora que vocês quiserem. Pegando cada aula. E, já aviso, na quinta-feira a gente anuncia qual é o curso do ano que vem, tá bom? Vai esperando aí. Maria Paula Leal, a Carmen Povoleri, o Gilson Soares, de Vila Velha, no Espírito Santo, o Afonso Bento, parabéns, Pedrinho e Mauro, estamos juntos. É isso aí. Amigo o Afonso do Sebi, isso. Um grande abraço a ele. E ele fala também da esposa dele, a Sebastiana.
Ah, muito legal. Aí deve ser mais para baixo aqui, não peguei, perfeito. Regina Parenza, mandando boa tarde de Porto Alegre. Luísa Bortoli. Marina Alves da Silva Couto. Boa tarde a todos. Há várias pessoas aqui, eu estou vendo que fazem vários comentários aqui. Eu vou tentando restringir apenas um, mas às vezes até escapa, porque para a gente poder começar a aula. O Lamartine falando aqui que o Bob faz hoje 82 anos. Aí o Lázaro esclarecendo que ele não é assentado, mas é ligado à Diocese de Goiás. Teve um papel fundamental na luta pelos assentamentos, pela reforma agrária no estado de Goiás. Grande Dom Tomás Balduino. Grande figura, grande figura. Carmen Boler, esse mês tem seu aniversário. Esse mês tem também seu aniversário, não é, Mauro? É verdade, tem sim. Depois de amanhã, para que ninguém... Para com isso, cara. É o Beethoven, é a minha filha, e eu acho que o Francisco também, não é não? O Papa Francisco faz dia 17 de dezembro. Dia 17, pois é. Então, essa é uma semana recheada. Uma semana cheia. Tudo gente sagitariano da gema. Pedro, é isso aí, gente. Sintam-se todos e todas muito bem chegados. Wander Silveira também. Vamos começar nosso encontro aqui, então, sobre essas emergências do movimento social lá nos anos 80, que orgulham o Brasil, orgulham a América Latina e orgulham todo o planeta. Esses movimentos sociais, aqui é importante que se diga, eles estão na base, na origem dos encontros mundiais dos movimentos populares, que agora, no século XXI, o Papa Francisco realizou. Muito bem lembrado, muito bem lembrado. Isso é fundamental levar em conta, né, que uma liderança como João Pedro Stedley participou desses encontros, sim, dos movimentos sociais do mundo inteiro, conduzidos, capitaneados, né, pelo Vaticano, sob a batuta do Papa Francisco. Isso aí. Isso é muito importante. Realmente, uma boa lembrança. Vamos lá, então? Vamos embora, você que manda. Muito bem, Mauro. Mauro e Comunidade Paz e Bem 247. Então, falar dos movimentos sociais no campo, né, dos quais, né, o MST é uma expressão absolutamente destacada, né, e com todos os méritos, né, é pensar, Mauro, num assentamento, já que essa palavra vai aparecer tanto aqui na nossa conversa, né? Um assentamento, numa emergência, assentamento e emergência, numa história que já passa de 500 anos e que tem algumas marcas, das quais todas temos conhecimento, mas talvez a gente não se dê conta do peso, do tamanho, da intensidade que cada um desses marcos assumiu em seu tempo. Então, vamos pensar assim, Mauro, apenas a título de ilustração introdutória, que quando os portugueses chegaram aqui, eles encontraram um território que, na cabeça deles, se encontrava dividido ao meio, mais ou menos, dividido de cima a baixo, por uma linha imaginária chamada a linha do Tratado de Tordesilhas, uma linha definida pelo Tratado de Tordesilhas, que dividia, então, como a gente sabe, né, os novos territórios, o novo continente, em duas partes. A leste deste meridiano, né, você teria terras portuguesas, do lado ocidental você teria terras espanholas. Então, esses portugueses chegam aqui dizendo isso é nosso, afinal de contas, o Papa, em nome de Deus, né, dividiu o mundo em duas partes, e esse novo mundo em duas partes, e essa parte de cá é nossa. E eles não estavam nem aí, não faziam ideia, ou faziam de conta que não faziam, sabe lá Deus o que se passava na cabeça dessa gente? Havia gente aqui. No entanto, a despeito disso,
pouco mais de 30 anos passados deste encontro do território, o governo português pega essa extensão de terra e divide em 15 partes e entrega cada uma delas a um donatário. Assim, do nada. Né? E se estabelecem as chamadas capitanias hereditárias. Então você tem a partir de agora que aquele território pertence a um fulano. Um fulano que nunca tinha estado aqui, nunca tinha vivido aqui, nunca tinha tomado qualquer contato com essa região, e ele se vê dono daquele pedaço de terra, daquela extensão de terra. O Brasil nasceu desse jeito. O Brasil foi inventado desse jeito. 15 donatários, 15 proprietários de uma extensão de terra e, enfim, centenas de milhares de quilômetros quadrados, passando da casa do 1 milhão, com certeza. Pensando na linha do Tratado de Tordesilhas ali, né? Dividindo o território. Então você tem o Brasil que nasce, Mauro, comunidade que nos segue, sob a égide, sob a perspectiva do latifúndio e da propriedade privada. Por decreto. Por decreto. Como a gente viu em episódios anteriores do Retalhos, as populações que viviam aqui foram declaradas bárbaras. Foram vistas como estrangeiras e selvagens ao mesmo tempo. E deviam estar subordinadas a esta lógica, né, determinada pelas capitanias. Eu quero insistir nessa lógica, nesse espírito que marca a formação do Brasil. Nós avançaremos no tempo, e se a gente pegar tantos os episódios que a gente fez aí nessa trajetória dos retalhos, o que a gente vai encontrar, Mauro? A gente vai encontrar a população resistindo e fazendo assentamento, fazendo ocupação de terra. O que foram os quilombos, se não ocupações de terra? Ocupações de terra, assentamentos. Né? E quilombo, a gente falou tantas vezes aqui, né, nessa trajetória, eles pontuaram o Brasil inteiro, durante todo o tempo em que vigiu o regime da escravidão. Foi quase 4/5 dessa história de um pouco mais de 500 anos. Então, quando a gente pensa hoje em ocupações de terra, assentamentos, movimentos sem terra e as várias organizações em torno, né, desta questão, a primeira coisa que é importante que fique claro é que a questão não é nova. Ela não é uma invenção dos comunistas. A não ser que comunistas fossem, né, Zumbi dos Palmares, né, e outras lideranças. Até o pobre do Antônio Conselheiro, Mauro, a gente já comentou disso, né? Ele foi taxado de comunista. A luta por liberdade na terra para produzir, para plantar, para se assentar e para ali fazer a vida, é uma luta que percorre a história do Brasil de diversas maneiras, em diversas modalidades, é óbvio. Mas se instituiu, o Brasil se instituiu, não é que se instituiu no Brasil, o Brasil se instituiu nesta lógica. Isso quem diz é alguém insuspeito, por exemplo, Gilberto Freire, que de comunista não tinha nada, muito pelo contrário. Ele vai falar que o Brasil se constituiu assim, na lógica do latifúndio, da monocultura, da escravidão e os seus desdobramentos. Então, se a gente leva em consideração essa perspectiva de mais longa duração, a gente entende alguns movimentos
que vão acontecendo no decorrer da história, que mostram o Estado não só assentado na base da propriedade, sustentando a lógica da grande propriedade. O Estatuto de Terras, de 1850, favoreceu enormemente a concentração de terra, uma lei lá da época do Império. Você pense, Mauro, quem nos acompanha, pense um pouco, quando foi feita a abolição, finalmente, depois de todos os países da América terem feito a sua abolição, finalmente o Brasil, já quase na agonia do regime escravagista, ele faz a sua abolição. Os fazendeiros vão querer entrar na justiça pedindo indenização, porque sua propriedade, a propriedade humana, lhes tinha sido surrupiada. E um dos elementos, também isso a gente já comentou aqui, um dos elementos fundamentais que vão acelerar a queda da monarquia e a proclamação da república do jeito que aconteceu, foi o medo de que acontecesse aqui no Brasil o que, mal e porcamente, havia acontecido, por exemplo, nos Estados Unidos, quando a abolição foi feita, né, em que se estabeleceu-se, se procurou efetivar uma política de assentamento, né, daquelas pessoas, daqueles contingentes até então oficialmente, formalmente escravizados. Para que isso não acontecesse no Brasil, foi dado o golpe da República. E passado ali o início em que a República foi gerida pelos marechais, o que é que você tem como força que vai controlar os rumos do novo regime? A oligarquia cafeeira, portanto, de novo, latifundista, né, principalmente de São Paulo, né, e de Minas Gerais, mas com ramificações em praticamente todo o país. É a oligarquia fundiária que vai sustentar o novo regime, particularmente na época chamada da República Velha. Então, eu estou pegando elementos muito simples. Agora, tem um aspecto interessante aí, Pedro, você fez referência aos quilombos, como talvez o grande predecessor do MST, né? As ocupações de terras dos quilombolas, né? E não vamos esquecer, né? Hoje, a CONAC, que é a Conferência Nacional dos Quilombolas, ela contabiliza 6 mil quilombos no país. Hoje, você imagina quanto chegou a ter. 6 mil quilombos. Não é... 2.800 são os reconhecidos oficialmente. Ela estimula, portanto, ela estima em que exista o dobro. 6 mil quilômetros. Então, vocês imaginam 6 mil invasões, ocupações de terra pelos pretos e pretas fugidos da escravidão. Agora, um aspecto essencial nesse processo, né, Pedro, é o componente racista. Porque esses quilombos são terras, de fato, invadidas, tomadas, e eles resistiram em alguns casos, né? Passaram numa época em que o Brasil era grande demais para ser todo conhecido, passaram à margem da perseguição, em outros casos resistiram à perseguição, e em muitos casos também, como no caso de Palmares, sucumbiram à perseguição e aos ataques. Pois bem, vem o fim da escravidão, ou já vem o fim do tráfico de escravos. Sim. Com o fim do tráfico de escravos, começa a imigração italiana e, posteriormente, alemã. Então, o componente do corte racista é fundamental no país, porque aos negros negou-se a sobra dos pequenos pedacinhos de terra que foram entregues aos alemães e italianos. Os negros que tinham criado o Brasil com seu trabalho, seu suor, seu sangue, suas lágrimas,
ficaram a ver navio. A eles não coube nada. Nada, 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 nada. Nem essa pequena sobra que foi entregue, essas migalhas, que também foram migalhas, né? Entregues aos imigrantes pobres, italianos e alemães, para vir ao Brasil. Né? Sim. Uma anotação absolutamente oportuna e que confirma, portanto, né, esse modo como o Brasil foi tecido, o Brasil foi constituído. Né? Agora, vamos insistir. Então, ocupar terras, assentar-se em terras cujo título de propriedade você não tem, e você luta para ficar ali, isso se confunde com a história do Brasil nos últimos 520 anos. Isso não é alguma coisa... Não foi o MST que inventou isso. Né? Ocupar espaços vazios, ocupar no mundo urbano, né, imóveis que estão desocupados, né, que foram deixados por uma razão, por outra, não é novidade, não é uma invenção do MTST. Isso acompanha a história da urbanização brasileira. E a urbanização brasileira ela é fundamentalmente um fenômeno do século XX. Né? Então, ela acompanha o desenvolvimento das cidades, o desenvolvimento aceleradíssimo, né, que as cidades viveram, particularmente no século XX. Eu acho que essa referência de longa duração... Aí é interessante, porque o que você fala é desse movimento, da mesma maneira como esse movimento no campo antecedeu em séculos a existência do MST, esse movimento das ocupações nas cidades antecedeu em décadas, não em séculos, o MTST, né? Exatamente, exatamente. Então, eu acho que isso é muito importante que a gente não perca de vista. Por quê? Porque nós estamos num momento de uma disputa ideológica, né, extremamente acirrada, e nós temos lado, né, Mauro? Nós temos lado. O nosso percurso aqui deixa claro qual é o lado, né, que ele assume, e o outro lado é o lado negacionista. O outro lado chega a negar que os portugueses tenham entrado na África para pegar africanos e africanas e trazer para cá. É bom não esquecer disso, né? Então, na época da colônia não havia rebelião, na época da colônia não havia quilombo, na época, ou se havia, era coisa residual de gente rebelde, de gente desobediente, de gente pecadora, como dizia o padre Antônio Vieira, né? Essa coisa de invasão, né? E aí a palavra invasão ganha, né, uma conotação, né, em vistas a associar esses movimentos à desordem, né, ao terrorismo mais recentemente. Então, esse pessoal que nega a história converte as lutas sociais de hoje no campo e na cidade em uma invenção contemporânea que quebra, por exemplo, o espírito cordial da gente brasileira, que quebra a tonalidade pacífica e ordeira que foi impressa a todo o processo civilizatório, né, afastando a barbárie, afastando a selvageria próprias, seja dos povos originários, seja dos povos que foram traficados, né, da África para cá. Então, se inverte a lógica, a relação, para dizer que movimentos como o MST, o MTST e afins é que promovem essas dinâmicas de desrespeito à propriedade no campo e na cidade. Eles são terroristas, devem ser classificados como tais, devem ser tratados como criminosos. Não era essa a pauta explícita do desgoverno que ainda continua aí? Falava explicitamente nesses termos, né? Desconhecimento da história, negação da história. O negacionismo chega
né, a essas raias, a esses cúmulos, né? Então, é fundamental que a gente não perca isso de vista, né? O Brasil foi pensado na lógica da grande propriedade. Foi concebido assim. Então, você tem isso. Mauro, eu faz quanto tempo? Mas aí, mais de 25 anos, talvez, mais um pouco, eu fui a uma cidade dar um curso bíblico na prelazia de Dom Pedro Casaldáliga, lá no nordeste do Mato Grosso. E eu me lembro perfeitamente das condições, né, em que a viagem aconteceu, grande parte dela em estrada de terra, uma poeira danada, enfim, mas isso importa menos. Mas eu me lembro, Mauro, no deslocamento da volta, passar a estrada, quer dizer, passar na estrada, pela entrada de uma fazenda. E a fazenda era alguma coisa, alguma santa alguma coisa. E a placa dizia lá, então, fazenda tal, santa fulana de tal. Sede a 70 quilômetros. Nossa Senhora. Entra ali naquela porteira e você viaja 70 quilômetros. 70 quilômetros. Para chegar à sede da fazenda. Vamos imaginar quantos quilômetros ainda restarão da sede até o outro lado da cerca. Então, mas isso não é novidade, né? Isso não é novidade. A gente sabe que nos tempos da ditadura, e aí nos aproximamos do tempo aqui, né, que nos importa mais de perto, na época dos governos militares, da ditadura militar, levas e mais levas de terras foram entregues a proprietários privados do Sudeste. Aliás, o detalhe que me chamou a atenção também, Mauro, é que na tal placa, da sede a 70 quilômetros, havia uma indicação de número de telefone para contato. Já existia o DDD era 11. Para quem não sabe, trata-se do DDD da cidade da área metropolitana de São Paulo. O proprietário daquela fazenda, cuja sede ficava a 70 quilômetros da porteira, era um proprietário de São Paulo. Então, os militares, ou na época dos governos militares, inúmeras propriedades foram estabelecidas nas regiões do Centro-Oeste e da Amazônia, em vistas ao projeto, você se lembra bem disso, né, Mauro, de integrar o Brasil. A tal marcha para o Oeste ganha na política da ditadura militar este formato. A entrega de territórios imensos para a constituição de propriedades que vão pertencer, né, em boa parte, pelo menos, né, a pessoas, famílias, grupos sediados no Sudeste e Sul do Brasil. Sim. Então, essa é a lógica. Esse é o espírito com que o Brasil foi pensado. Ora, o outro lado dessa história, de 500 e tantos anos, é a resistência, é a fuga, é a busca da alternativa, é a ocupação, é o assentamento, é o confronto, como você falou, em relação aos quilombos, é o manter-se no anonimato. Então, um quilombo, a gente tratou disso, me lembro, quando a gente abordou o tema das plantações de café no Vale do Paraíba, no Rio de Janeiro, é um quilombo existente há quase 200 anos. E ele existe até hoje por quê? Porque ele se estabeleceu numa região remota e ficou em
incógnito, ficou ignorado durante esse tempo todo. Não fora assim, teria sido combatido, né? Então, quantas histórias da gente brasileira, do povo brasileiro, não foram feitas nestes recantos, nestes sítios à margem, escondidos, né? Ignorados. Mas gerações e gerações se sucederam neste quilombo, né, de que eu faço lembrança agora, se não me engano, se falava ali de oitava, nona geração, né, de descendentes, né, que viviam ali. Bem, no século XX, a gente tem algumas marcas importantes também para a gente poder entender, né, esse processo com a devida densidade. A gente já falou, né, da urbanização, né, aceleradíssima que o Brasil viveu. Ora, a outra face da urbanização é o êxodo rural. Uhum. É o êxodo rural, que o diga um tal de Luiz Inácio Lula da Silva, né, nos anos 50. Né? E os caminhões de pau de arara, os paus de arara, trazendo famílias, ou apenas, às vezes, só membros da família, não a família inteira, levando daqui do Nordeste, para São Paulo, para o Rio de Janeiro, principalmente. Ora, o êxodo rural, ele representa o quê, Mauro? A possibilidade de que a terra fique ainda mais concentrada. Né? Porque quem teve que sair, eventualmente tinha lá sua pequena propriedade, sua pequena chácara, sítio, e por razões variadas, pressões políticas, ameaças ou problemas de sustentação econômica, vão fazer com que essa terra fique mais concentrada. Né? O êxodo rural, ele favorece, né, a concentração de terras. E aí você tem todos os problemas sendo transferidos do campo para a cidade. Por isso, pensar essa lógica da ocupação e do assentamento no campo e na cidade é fundamental. Né? Por quê? Porque estes dois ambientes, eles estão numa relação dinâmica, dialética e dinâmica. Bem, em 1950, Mauro... Só uma observação, Pedro, trouxe aqui, perdão, desculpa. Não, por favor. Essa questão que você traz, que acho que parece que é fundamental, que é pensar essa transição do Brasil rural para o Brasil urbano. Está aqui o mapa. Então, vocês imaginam o que é esse país no qual apenas... Opa, deixa eu botar ele grandão aqui. Um minutinho só. Pronto. Apenas na virada dos anos 60 para os anos 70, vocês estão vendo ali onde está cruzando a linha verde, que é a população rural, com a linha vermelha, que é a população urbana. Ali, está vendo? Em 1969 é que, finalmente, a população urbana supera a rural, e aí é a chamada boca do jacaré, né? Aí você tem uma situação na qual, hoje, a população urbana do Brasil, ela é equivalente a mais de 80%, acho que 85% da população brasileira. Então, vejam a curva. E aí é interessante porque isso diz respeito a um discurso, uma narrativa conservadora que esteve muito em voga. Hoje já está mais ultrapassada, mas ainda há essa memória dessa narrativa. Como a escola pública era boa em São Paulo, no Brasil, como ela tinha alta qualidade, como ela era excelente, como esses governos de esquerda acabaram. Mas é claro, a escola pública está aqui, ó. A escola pública era para esse montinho aqui do Brasil. O resto do Brasil estava aprisionado no campo. Então, você tinha escola de sobra para gente de menos.
Quando a população começa a subir aqui, ó, você tem gente demais para uma estrutura de escola de menos. É claro que a qualidade arrebenta, né? E aí, Tinha que ter a revolução do Estado ali, né? É? E dentro dessa lógica, o Alckmin fecha escolas aí em São Paulo, né? Pois é. Então, vocês imaginam o que acontece, né? O que eles geram, né? Exatamente. E aí, Mauro, apenas um elemento que eu costumo citar nas minhas aulas para as turmas pensarem o que é esse específico, né, da urbanização brasileira. Eu apresento uma cifra, claro que os dados são aproximados, mas apenas para fazer a conta rapidamente. Londres, no início do século XVIII, portanto, há 3 séculos atrás, tinha mais ou menos 600 mil habitantes. Hoje tem quantos? Tem 8, 9, 10 milhões? Algo assim. Algo assim. Né? Então, Londres cresceu em 300 anos de 600 mil para algo perto de 10 milhões. 8,9 milhões. 9 milhões. 9 milhões. Isso dá quanto? Dá 15 vezes? Cresceu 15 vezes. Uma coisa assim. Número aproximado. De 600 mil a 9 milhões em 300 anos. 300 anos. Pois muito bem. Quantos habitantes tem São Paulo hoje, Mauro? 15 vezes. É isso aí, 15 vezes mesmo, em 300 anos. 15 vezes. Você está falando São Paulo cidade ou São Paulo estado? Pois é, se a gente pensar a área metropolitana, porque no fim das contas é a mancha urbana que importa, né? A área metropolitana de São Paulo deve ter uns 20 milhões. Só a cidade tem 12, a área metropolitana é isso aí, é 20 milhões. 20 milhões. Em 1890, Mauro, e a turma que nos acompanha, abra bem os ouvidos. Em 1890, portanto, há 130 anos atrás, São Paulo tinha 65 mil habitantes. São Paulo era, em 1890, 10 vezes menor do que Londres, quase 200 anos antes. E em 130 anos, São Paulo foi de 65 mil habitantes para 12 milhões. Não sei fazer essa conta de cabeça. Quantas vezes São Paulo cresceu em 130 anos? Enquanto Londres cresceu 15 vezes em 300 anos. 150 vezes, né? 10 vezes mais. 150 em 130 anos, não foi em 300 anos. Tá certo? Ou seja, ele cresceu 10 vezes mais do que Londres num período quase 3 vezes menor. Pense o que é isso. Pois é. Pense o que é isso. É só um exemplo. Pegue qualquer outra metrópole brasileira e você vai encontrar esse fenômeno. Não é à toa que o grande historiador Eric Hobsbawm dizia que o Brasil viveu o processo mais brutal de urbanização da história da humanidade. Mas esta não é uma questão meramente urbana. Nosso assunto aqui não é o campo. Nosso assunto aqui é o campo, mas é o campo e a cidade. Porque essas grandezas, elas estão correlatas. Elas estão articuladas. Você tem o campo e a cidade. Você tem deslocamentos de um para outro. Você tem o campo na cidade. Assim como você tem a cidade no campo. Lógicas urbanas no campo, lógicas rurais na cidade. Então, há que se pensar as coisas, né, de maneira articulada, de maneira dialética. Mas, Mauro, eu colocava ali uma referência que nos remetia a 1950. Em 1950, um bispo católico de uma diocese no sul de Minas Gerais, ele dizia o seguinte: conosco, sem nós ou contra nós, se fará a reforma agrária neste país. Era um alerta que ele fazia.
no início dos anos 1950. A gente já tratou aqui do ambiente, deste ambiente, que justamente viu nascerem as ligas camponesas, né, que fizeram uma trajetória tão bonita, tão significativa, e sofreram brutalmente, né, com a repressão desencadeada pela ditadura de 64. Agora, por que é que eu estou mencionando esta referência? O bispo de Campanha, cidade do sul de Minas Gerais. Por que eu estou fazendo essa referência? Porque o tema da terra, Mauro, você sabe tão bem disso quanto eu, é um tema muito caro à espiritualidade bíblica. E a renovação que já vinha acontecendo, ou pelo menos ensaios iam sendo feitos, no sentido de renovação das estruturas e das práticas no interior da Igreja Católica e na sua ação pastoral na sociedade, esses intentos de renovação já iam apontando alguma coisa. A fala deste bispo, ela é representativa de que alguma coisa estava mudando. Outro sinal indicativo de que algo na Igreja Católica, estou falando especificamente da Igreja Católica, possivelmente existissem expressões também em outras confissões religiosas, mas eu, até onde conheço, que é a Igreja Católica. Um outro sinal que indicava que alguma coisa estava sendo alterada foi a criação da TFP, em 1960. Sob a bandeira do anticomunismo, criou-se no Brasil, isso é uma invenção brasileira, Tupiniquim. Não, Tupiniquim não, porque eles de tupis eles não querem ter nada, eles querem ser traslado da Europa medieval, Europa feudal, melhor ainda. Se criou aqui no Brasil a Sociedade Brasileira em Defesa da Tradição, da Família e da Propriedade. Da propriedade. Ora, ninguém cria uma sociedade em defesa de alguma coisa se essa alguma coisa não lhe parecesse ameaçada de alguma maneira. A TFP não foi criada apenas para fazer cerimônia e desfraldar bandeira. Era para realizar uma atuação em defesa de alguma coisa que seus membros consideravam que estava em risco e colocava em risco a sociedade tradicional, a sociedade católica. Ora, alguma coisa estava acontecendo ali, como disse o Haddad na entrevista que ele deu a vocês na semana passada, no 247, né? Alguma coisa das placas tectônicas do Brasil parecia estar se movendo. Não à toa, a repressão da ditadura recaiu de maneira pesada sobre as organizações camponesas que tinham feito o seu caminho, e a gente falava, né, Mauro, em relação às ligas, que elas tinham alcançado uma abrangência quase nacional. Sim. Tinham alcançado uma expressão muito ampla, em termos de território brasileiro, o que não é fácil, vamos pensar nas dimensões continentais do nosso território. Bem, eu quis chamar a atenção da referência a esse bispo e a alguns movimentos que vão acontecendo no interior da Igreja Católica e na ação pastoral de alguns setores da Igreja Católica,
Por quê, Mauro? Porque, principalmente nos anos imediatamente posteriores ao AI-5, quando a repressão atingiu o seu mais alto grau de truculência, será justamente, a gente já tratou disso, mas será justamente o espaço eclesial, né, e a instituição eclesiástica, que na figura de alguns membros absolutamente destacados, né, será essa instituição que dará, de um lado, guarida às organizações populares, leis, aí dentro, organizações de luta e de resistência por estar na terra, ficar na terra e desenvolver a produção na terra de maneira autônoma, de maneira digna, seja que a Igreja Católica, a figura dessas representações, terá um papel importante no sentido de ecoar as denúncias e as reivindicações oriundas desses setores, que se organizam, né, de maneira subterrânea. Você ia dizer alguma coisa? Eu ia comentar que é importante lembrar que a base da Igreja Católica era uma base de origem rural. Exato. A estrutura de paróquia, ela, diocese, ela remonta ao mundo pautado pela estrutura rural. Então, é importante ter claro que é isso, né? Quer dizer, os fiéis da Igreja Católica estão sendo ali durante os anos 60, e isso se acelera muito ao final dos anos 60, sendo removidos praticamente à força dos seus locais de origem para os centros urbanos. E a Igreja Católica, então, ela faz o acompanhamento também desses fiéis. E é no bojo desse processo de resistência, ocupação, que nasce no meio do povo, que vai nascer, que é o caldo do nascimento da teologia da libertação aqui no Brasil. Exato, exato. Agora, essa dinâmica, você apontou de maneira muito importante a Igreja Católica, segmentos dela, que fique sempre muito claro. Né? Ela foi muito mais eficaz na sua atuação no mundo rural do que no mundo da cidade. Isso. A urbanização a qual você fez referência, trouxe aquele gráfico altamente elucidativo. Essa urbanização, ela traz junto consigo um processo mais acelerado de descatolicização da sociedade brasileira. Né? Então, no campo, a presença católica ela é muito mais eficaz, né? A despeito de todos os problemas que, obviamente, existem, né? Mas os apelos sociais que faziam papas com suas encíclicas da chamada doutrina social da Igreja apontavam muito para a necessidade de que a Igreja Católica, que, segundo a avaliação de Leão XIII, acho que a gente já comentou aqui, havia perdido a classe operária, ela agisse no sentido de não perder a classe camponesa, segmentos camponeses. Isso repercute aqui no Brasil. Eu estou falando disso por quê, Mauro? Porque, por exemplo, em 1971, assume como bispo da prelazia de São Félix do Araguaia o já mencionado, saudosíssimo, faleceu há poucos meses, né? Dom Pedro Casaldáliga. E ele faz publicar, na sua tomada de posse, 1971, uma carta pastoral que tinha como título, Mauro, simplesmente o seguinte: uma igreja na Amazônia contra o latifúndio e a marginalização social. Ou seja, o tema do latifúndio não é um tema secundário, não é um tema marginal, um tema que a gente vai discutir depois. É o tema que se estabelece como referência para a ação pastoral daquele bispo que tomava posse naquela oportunidade.
uma igreja na Amazônia contra o latifúndio. E essa coisa começa a pipocar, porque em 1973, aqui no Nordeste, um grupo de bispos, entre eles, por exemplo, Dom Antônio Fragoso, um grande bispo de Crateús. Não sei se Dom Helder Câmara chegou a assinar, mas, enfim, ele estava ali, né, envolvido na articulação disso, com certeza. Mas um grupo de bispos do Nordeste faz publicar uma carta que produziu uma hecatombe naquela época, porque nós estamos no auge, justamente, né, do regime de exceção. Uma carta intitulada Eu Ouvi os Clamores do Meu Povo. Você se lembra disso? Um documento que marcou a época e repercutiu fortemente. E eu não estou querendo falar, não estou tratando desses documentos apenas para fazer a referência ao texto oficial, mas eu estou querendo tomar esses escritos como referências que sustentam uma mudança de posição, né, que ganhava força na ação pastoral da Igreja Católica e que, em articulação agora com outras confissões cristãs, vai redundar na criação, 10 anos antes do MST, da CPT, a Comissão Pastoral da Terra. E numa iniciativa ecumênica, já ecumênica. A inspiração mais imediata da criação da CPT e ainda do CIMI, o Conselho Indigenista Missionário. A inspiração mais direta é dada pelos já mencionados Dom Pedro Casaldáliga e Dom Tomás Balduino, né, o bispo da Diocese de Goiás, né, a qual pertence um membro aqui da nossa comunidade que se manifestou logo no início aqui do nosso encontro. Ou seja, você tem aqui um envolvimento inédito no que diz respeito à participação de figuras da hierarquia, né, nas questões relativas ao campo, às pessoas que vivem no campo e que lutam no campo por vida, dignidade, liberdade, etc, 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 etc. Isto não é pouca coisa, insisto, eu não estou querendo aqui ficar, né, na louvação, por mais adequada que seja, a figuras individuais, mas eu quero pensar no que isto representa em termos de processo, né, pelo qual essa dinâmica das ocupações, dos assentamentos, dos enfrentamentos ao latifúndio, ganha, né, uma densidade, né, na medida em que conta com o respaldo de uma instituição que tem o lugar na sociedade brasileira, que tem ou tinha, né, a Igreja Católica, hoje tem menos, a gente sabe disso. Então, não é à toa que, se a gente pensar bem, né, movimentos como o MST resultam de dinâmicas de luta pela terra, e não o contrário. Não é o MST que inaugura a luta recente pela terra. Não. São lutas e mais lutas e mais lutas contra o latifúndio, pressionando aqui, pressionando ali, pressionando acolá, pressionando mais à frente. É um conjunto dessas lutas que faz surgir uma força tão significativa, né, como um MST, considerado o movimento social mais numeroso, mais grandioso da América Latina,
a estatística aqui importa menos. Mas, de novo, né, a repressão produzida pela ditadura militar, né, se ela julgou que tinha extirpado a subversão, tinha extirpado, né, as ameaças à ordem e ao progresso do Brasil pela repressão a quem queria um Brasil diferente, né, ela se enganou também aqui, porque esse foi o nosso tema semana passada, né? No que diz respeito à criação de um partido que vai disputar o Estado. Não é só isso que os tempos dos estertores da ditadura fizeram surgir no país, não foi só uma disposição em lutar pelo poder do Estado, mas esses tempos fizeram surgir organizações no campo e depois na cidade, cuja potência, cuja força, cujo dinamismo sacode de tal maneira as placas tectônicas sobre as quais o Brasil está assentado, né, que disso resultam grandezas como um MST, como um MTST. O que é que você nos reserva aí? Que está contra nós? Aqui tá a imagem que se considera praticamente fundante do MST, que é a ocupação da Fazenda Anone, lá em Ronda Alta, no Rio Grande do Sul. Vejam que é um mar de gente, não é um punhado de camponeses que estão indo lá, é um punhado de gente que vinha sendo expulsa das terras, estava indo amargar miséria nas periferias, né? Exatamente. Essa é uma característica do MST. O MST não é um movimento apenas de camponeses. Ele é um movimento de ex-camponeses que foram lançados à miséria na periferia e que vão atrás do MST para buscar se relocalizar. Uhum. Ora, esta ocupação da Fazenda Anone, ela é emblemática, né? Da criação, ou uma primeira grande ação do MST, ela é antecedida de outras ocupações. Inclusive, se não me engano, você fez referência, alguém que nos acompanha citou a ocupação de Encruzilhada Natalino. A encruzilhada, a ocupação de Macali, a ocupação de Brilhante, todos no Rio Grande do Sul. Fala-se também de umas tantas ocupações entre 84 e 85 em Santa Catarina. Né? E você falou Ronda Alta é Rio Grande do Sul, né? Isso. Aí, eu acho muito interessante que esse nascedouro, assim, mais próximo do MST, tenha acontecido no Sul Maravilha. Isso é muito interessante. Não é que as coisas estivessem acontecendo só no Sul Maravilha. Eu, por exemplo, acho que comentei com você essa semana, eu participei sexta-feira de uma banca de qualificação de mestrado aqui no nosso programa de pós-graduação em História, um trabalho feito por uma assentada, por uma filha de um acampamento, de um assentamento, melhor dizendo. Toda a vida dela, ela viveu num assentamento, continua vivendo, num assentamento da reforma agrária, que surgiu aqui no final dos anos 70 e ao longo da década de 80, portanto, antes da criação do MST. E o trabalho dela é justamente sobre a trajetória na verdade, desses dois acampamentos, né, situados à beira do Rio São Francisco, do lado da margem ocidental, a margem esquerda, perdão, aqui no estado de Alagoas. Então, não é que as coisas estivessem acontecendo só lá, estavam acontecendo em todo canto, né? E essas ocupações aqui de Alagoas são um exemplo disso. Aqui se viu exatamente da Encruzilhada Natalino.
Hã? Da encruzilhada, da ocupação da encruzilhada natalina. Encruzilhada natalina. E você viu ali na mesa, né? Na mesa ali, o Novo Testamento. Pois é. Presença da Igreja Católica. Olha a quantidade de gente. Exatamente. Então, nós estamos falando aí dos primórdios do MST, né, Pedro? Porque aí você tem uma convergência muito importante, Mauro. Você tem as ocupações, você tem, né, os enfrentamentos, mas você tem as formações bíblicas. O CEBI, né, ao qual a gente fez tanta referência aqui, o Afonso, que nos tem acompanhado, é uma liderança importante do CEBI aí em São Paulo. Aí eu sei de outras pessoas do CEBI que também acompanham. O CEBI teve um papel muito importante no sentido de ancorar biblicamente a luta pela terra, não só na produção teórica, mas na produção de material, na produção de cartilha, na articulação de grupos, na reunião comunitária aqui e ali. Há uma foto famosa do Sebastião Salgado, o grande fotógrafo brasileiro, de um grupo camponês lendo a Bíblia debaixo de uma árvore. Isso respira esse ambiente das ocupações e de um sentimento que essas pessoas têm de que a terra é dom de Deus. E aí você tem que juntar a isso, Mauro, as incontáveis romarias da terra que a gente tem nesse país. E continua tendo. Não vamos pensar só no passado, não. Essas coisas continuam. E aí essas romarias vão ganhando formas e nomes diferentes. Então você tem Romaria da Terra e das Águas. Então, famílias, comunidades atingidas por barragens, que são ameaçadas pela construção de usinas hidrelétricas e que resistem, ou exigem que a presença dessas pessoas, desses grupos, seja identificada, seja reconhecida, etc. Então, estabelece-se efetivamente para nós do canal Paz e Bem, isso é fundamental, né, Mauro? Uma mística da Terra. Sim. Uma mística em torno da ideia de que a Terra, fundamentalmente, ela é uma dádiva. Ela é uma dádiva que vem do outro divino. E eu estou falando de um tempo em que a presença católica cristã era muito marcante, na animação desses movimentos. É claro que, quando a gente pensa numa perspectiva macroecumênica, todos esses nomes, eles têm que ser acompanhados de tantos outros. Sim. O filme Descalço sobre a Terra Vermelha, a história de Dom Pedro Casaldáliga. Aí eu vou me lembrar de um outro documentário chamado Na Terra Devastada. Não sei se você chegou a ver esse Não conheço. Conhece? Não. Na Terra Devastada. É um documentário feito à época do assassinato do padre Josimo. Josimo Moraes Tavares, que era uma liderança vinculada à CPT, a Comissão Pastoral da Terra, na região do Bico do Papagaio. Naquela época era norte de Goiás, hoje é norte de Tocantins, sul do Pará, norte do Tocantins, uma região altamente conflagrada, por conta das lutas pela terra, as disputas em torno da terra. Ainda subsiste, viu, Pedro? Descalço em Terra Vermelha, está lá no site, por incrível que pareça, da EBC, que é a TV pública, ainda em pleno governo Bolsonaro, ainda está lá. Se você quiser ficar Descalço em Terra Vermelha, você vai no YouTube, procura o Descalço em Terra Vermelha, vai aparecer um link dizendo aqui, link para o Descalço em Terra Vermelha. Ele vai te jogar para a EBC, porque ele não aparece aberto no YouTube, não está disponível no YouTube. Este outro
que eu mencionei, Na Terra Devastada, você encontra no YouTube, é só colocar lá e que vai encontrar. Um outro elemento importante, vamos ver como estamos de tempo, né, Mauro? Um outro elemento importante para a consolidação destes movimentos de luta no campo e com o reflexo na cidade, ao qual a gente já se referiu, foi o entendimento, Mauro, de que o problema não era apenas a ditadura. Por quê? Porque na época da ditadura foi promulgado, Mauro, você deve ter lembranças disso, um tal Estatuto da Terra, que previa desapropriações de terra para fins de reforma agrária. Aí, Na Terra Devastada, exatamente. Então, esse documentário é feito em homenagem ao padre Josimo, que foi assassinado a mando do latifúndio em 86. A Flávia Assis aqui está dizendo que não conseguiu achar. Flávia, você digita assim, Na Terra Devastada, Padre Josimo. Aí vai te no YouTube, claro. E aí vai te colocar nesse documentário aqui, que é a história da vida dele, tá? Então, Na Terra Devastada, Padre Josimo. Vai chegar lá. Uhum. Então, Mauro, você se lembra do Estatuto da Terra? Sim, coisa lá do início da ditadura. Não era nem nascido quando saiu o Estatuto da Terra. Então, mas se falava... Nascido eu era. Eu não quis ser indelicado, mas que você já tinha nascido, eu nascido também. Eu era na ditadura, né? Era, por causa da ditadura. Governo Castelo Branco. E se dizia que era para fazer reforma agrária, né? Ou seja, contra nós, sem nós ou conosco se fará a reforma agrária, né? Existia um momento em que parte da elite brasileira, né, Pedro, entendeu que fazer a reforma agrária era parte do processo de implantação do capitalismo no Brasil, porque a reforma agrária não é para implantar socialismo, é capitalismo, né? Exatamente. Né? Agora, veja, em nome do tal Estatuto da Terra, a Fazenda Sarandi, da qual vai resultar justamente a ocupação, porque aí a fazenda vai ser desmembrada, e aí vai surgir a Fazenda Anônima. A Fazenda Sarandi, que era a propriedade maior, da qual surgiria um outro CNPJ, né, uma outra fazenda, que é a Fazenda Anônima, ela tinha sido declarada de interesse público em 1972. Nossa. Quando é que a ocupação foi feita? 83. 85, isso aí. O MST estava surgindo ali. Né? Houve um congresso em Cascavel, sul do Brasil, né? Perto de Foz do Iguaçu, em 84. Ali estava o nascedouro formal, né, do MST. Então, você veja só, a fazenda tinha sido declarada de utilidade pública para fins de reforma agrária em 1972, 13 anos passados, e nada tinha sido feito. Ok? Quando assumiu o primeiro governo civil, em 85, Tancredo / Sarney, promulgou-se um Plano Nacional de Reforma Agrária. Isso. Que pretendia, que prometia assentar nos próximos anos, nos anos daquele governo, 1.400.000 famílias. Olha só, Mauro, olha só que gente sensível, né, ao drama da gente brasileira no campo. 1.400.000 famílias. Você bota aí 5 pessoas, 4, 5 pessoas em cada agrupamento, você vai ter aí 8 milhões de pessoas. Poxa! No final do governo Sarney tinha sido assentado 6% disso. Porque todas as protelações possíveis e imaginárias foram feitas. Todos os refúgios foram adotados. Todos.
eu participei, Mauro, você deve ter participado também da campanha de uma emenda popular para levar então, a Assembleia Nacional Constituinte, ao Congresso Constituinte, né? Então, uma solicitação de que a reforma agrária fosse incorporada à nova Constituição, ou a lógica da reforma agrária fosse incorporada à Constituição que estava sendo feita, aquela que seria de 88, e aí havia aquelas campanhas, né, de coleta de assinaturas. Sim. Né, das emendas populares, isso. Exato. A emenda popular pela reforma agrária foi a que adquiriu o maior número de assinaturas. A casa dos milhões, não sei exatamente quantos. A minha lembrança, Mauro, ela não está muito segura sobre isso que eu vou comentar agora. Se isso foi anedota ou foi alguma coisa noticiada à época. E, de toda forma, o relato é bastante razoável. Se a gente pensa que, nessa época, para se contrapor à reforma agrária, por exemplo, se criou o Centrão. A turma do Centrão, para barrar a reforma agrária e outras iniciativas progressistas na Constituição, o Centrão se formou aí. É a primeira vez que a gente vai ouvir esse nome, Centrão. Roberto Cardoso Alves e outras figuras do tipo. Né? Roberto Jefferson, ainda atuante, enfim. Mas, então, o relato dá conta de que se marcou uma audiência com o então presidente Sarney para uma solenidade, né? Aquela entrega das assinaturas da tal emenda popular em prol da reforma agrária. Se levaram pacotes assim de folhas com as assinaturas, aquela quantidade, né? E se marcou a audiência com o presidente. E depois de ele ter ouvido todas as falas e não sei o quê, papapá, ele fez o seu discurso. E a resposta, né, basicamente girou em torno do seguinte, claro que ele não disse assim, mas o teor era basicamente que ele apreciava aquela iniciativa, mas que as pessoas não contassem com seu apoio entusiasmado, porque, afinal de contas, o Brasil era um país cristão, católico, que obedece aos preceitos bíblicos, e na Bíblia estava escrito, falado por Jesus, pobres sempre tereis. E que a reforma agrária, se feita, representaria um movimento na desobediência ao preceito de Jesus de que pobres sempre tenham que existir. Isso tem muito mais o tom de uma piada, né? Mas eu tenho uma vaga lembrança de que isso foi contado, né, não em tom de piada. Seja como for, isso é representativo do espírito da época. Né? E o espírito da época tinha as marcas de quê? De que as placas tectônicas estavam se mexendo. De que o Brasil oficial estava sentindo que essas placas estavam se mexendo. De que os movimentos organizados se davam conta de que do Estado não era possível esperar nada. O problema não era apenas a forma ditatorial assumida pelo Estado nas 2 últimas décadas. O problema estava na estrutura mesma da sociedade brasileira e do Estado que secularmente o controla e o governa. Então, que o MST se tenha constituído justamente neste momento, com o lema ocupação é a única solução. Isso era um lema, você deve lembrar, você lembra disso. Ocupação é a única solução. Por que ocupação é a única solução? Porque não se pode esperar de um Estado que tem esta história,
E tem esta Constituição, desde as capitanias hereditárias. Não foi por outra razão que eu comecei a nossa conversa mencionando as capitanias hereditárias. Então, não basta travar a luta pelo controle do poder do Estado. É preciso fazer as organizações no seio da sociedade e dar a elas organicidade, vitalidade, densidade, no diálogo entre os sujeitos da sociedade civil, fazendo a política no terreno da vida social e não apenas no terreno da política partidária ou da política institucional. Então, esse tempo, né, ele é altamente sugestivo, porque muita coisa está balançando, os diversos sujeitos estão cientes de que as coisas estão se mexendo. Né? E se a gente... Não é à toa, Diga. Pedro, data da fundação do MST, 1985. Sim. Não é isso? Data da fundação da contraface do MST. A UDR. Que é a UDR. 1986. União Democrática. Exatamente. 1986. Então, enquanto lá no Rio Grande do Sul surgia o MST, no interior rico de São Paulo, em Presidente Prudente, era fundada a UDR inicialmente em São Paulo e logo a seguir em Goiânia. E quem era o presidente da UDR? O atual governador do estado de Goiânia. O atual governador do estado, que não é à toa, tem nada menos que 14 fazendas, e que naquela época falava, agora ele está mais educado, né? Veste terno bonitinho, tem uma linguagem mais empolada, mas naquela época ele falava em matar sem terra, né? Sim. O DR surgiu, que era para, de fato, uma organização de caráter miliciano para liquidar com sem terra, né? Se não me engano, Mauro, não foi em Barretos a criação da UDR? Acho que foi em Barretos, deixa eu ver. Foi em Barretos, viu? Acho que foi em Barretos. Uhum. Com apoio de segmentos da Igreja Católica. E aí é interessante, exatamente, da Igreja Católica Conservadora, e aí no ano seguinte, em Goiânia, nasce a UDR Nacional, e aí é muito interessante, porque a UDR a gente nem ouve mais falar em UDR, não tem mais UDR. Sabe por que não tem mais? Porque a partir da virada dos anos 80 para os 90, eles achavam que não precisava mais, já tinham vencido. Os instrumentos institucionais para garantir a vitória deles estavam dados. Então eles se desmobilizaram e se transformaram na bancada ruralista, que é a bancada mais poderosa do Congresso Nacional. Eu não tenho certeza, Mauro, não tenho certeza. Acho que, enquanto instituição, a UDR ainda existe. Ainda existe. Tem esse cara lá. Os presidentes. Exatamente isso que eu ia dizer. Uma das suas lideranças. Está no Ministério da Agricultura. Está no governo Bolsonaro, exatamente. Exatamente. Para sepultar, o quanto ele puder, qualquer política pública na direção da reforma agrária. Né? Mas talvez o Caiado tenha inveja do Barão de Jeremoabo, lá da região do Belo Monte de Antônio Conselheiro, Mauro. Quando você disse que ele tinha as 14 fazendas, ele deve ter pensado, quão pobre eu sou. O Barão de Jeremoabo tinha 61. 61 fazendas? Então, 14... Aqui, ó. É Naban Garcia, o presidente da UDR. Exatamente. Que hoje é simplesmente... o secretário das privatizações. É o secretário de Assuntos Fundiários do Ministério da Agricultura. Não é das privatizações? Não andou. Não. Ele é do Ministério da Agricultura. Ele é o secretário de Assuntos Fundiários, ou seja, está na mão da UDR resolver os problemas fundiários do Brasil. A gente vê o tamanho da vitória deles. Né? Exatamente. A UDR, ela surge no contexto da batalha sobre o que haveria de ser o texto constitucional. Exatamente. Né? Enfim, foi promulgado em 88. Né? O Caiado foi candidato a presidente da República em 89. Basta ver na primeira eleição, aquela da qual o Collor foi o vencedor, ele foi candidato. Hoje era governador de Goiás. Ou seja,
o MST e o seu primo urbano, né? O MTST, e todos os outros movimentos, né? Com a mesma expressão, com a mesma referência ideológica, o mesmo ideal sociopolítico, a afirmação desses movimentos representa um reconhecimento histórico a respeito dos modos pelos quais o Brasil veio sendo concebido, veio sendo tecido ao longo desses 500 anos. Não dá para esperar do Estado, né? E, de alguma maneira, na semana passada, a gente tratou disso, né, Mauro? Quando você trouxe a entrevista com o Genuíno, né? Se eu interpretei bem a sua fala, eu acabei não vendo ainda essa entrevista, pretendo vê-la. Se eu interpretei bem a sua fala, você dizia que o Genuíno refletia, dando conta de que, ao assumir o governo, né, se pensou, né, as forças de esquerda, com Lula, Dilma, etc., se pensou que seria possível operar na direção da transformação social brasileira a partir do Estado, e com isso houve uma desmobilização, né, das organizações populares, né? Até porque muitas lideranças foram trabalhar, foram atuar no governo. Se eu interpretei bem a sua fala, parece que esse é o raciocínio do Genuíno, né? Bem, o pessoal do MST, do MTST e afins, expressava, em meados da década de 80, o entendimento antecipado de que assumir o governo não é necessariamente assumir o poder. E eu acho que nós nos enganamos, ou nós não tivemos suficiente percepção, nós, enquanto esquerda, de maneira geral, sim, de que, efetivamente, ali estava sendo dado um brado. É no terreno das lutas sociais que a transformação vai acontecer. Não é uma dádiva do Estado. Não será dádiva do Estado, particularmente de um Estado pensado, feito, no seu cotidiano, de meio milênio, no modo como o Estado, essa grandeza se estabeleceu no país se estabeleceu nesse território desde que os portugueses chegaram aqui. Daí, a meu ver também, Mauro, uma última consideração. Pode ser que eu esteja enganado, você é muito mais informado da cena atual do que eu, pode confirmar ou não, de que a crise que nós vivemos na esquerda, né, por conta das sucessivas derrotas que a gente está amargando aí desde 2014, 2013, enfim, mas de 2016, do golpe para cá, esta crise ela não se manifesta da mesma maneira no terreno da ação desses movimentos. Esses movimentos estão em plena efervescência. Sim, verdade. As atividades no terreno, no âmbito do campo, as articulações continuam. Ações urbanas, elas crescem, né? A ocupação 9 de julho, só para pegar um exemplo aí de São Paulo, né? Sim. Ocupação Manuel Congo no centro do Rio de Janeiro, a gente tratou disso, né, em algum encontro dos retalhos. Então, no âmbito da política institucional, né, nós estamos tendo que lamber as feridas aí, né? E buscar os caminhos, enfim, vamos em frente. Mas no terreno da luta social, não que a situação esteja melhor, porque nós estamos com o cara da UDR como secretário de Assuntos Fundiários. Então, basta isso para a gente avaliar a situação de modo geral. Mas
a luta no terreno dos movimentos, ela não sofreu com a mesma intensidade que tem sofrido a esquerda no terreno da disputa no plano da política institucional. Sim. Não sei se você concorda com essa avaliação. Você tem uma efervescência no crescimento da luta antirracista, da luta feminista, né, das lutas sociais e liberais, que não se observa na esfera institucional partidária. Não se observa. Exato. As lutas quilombolas, a despeito do Bolsonaro despejar aquele show de horrores, né, não vai demarcar a terra indígena, não vai reconhecer... E a gente quilombola e os grupos dos povos originários continuam a sua luta. Quer dizer, esses setores estão visíveis e atuantes na sociedade. E isso representa um marco, a meu ver, muito importante, creio, ou espero, não sei qual dos dois verbos, irreversível. Axé, assim seja. Pois é, eu não sei se eu acredito ou se eu espero. Que eu espero, com certeza. Agora, se é irreversível mesmo... Vamos ver. Assim há de ser. Assim há de ser. Mas não dá para encerrar sem essa mensagem esperançosa. Um curso como Retalhos da Nossa História. A gente não acabou hoje, acabamos na próxima quinta-feira, ao vivo, no Paz e Bem. Sexta-feira, retransmissão pela Pós TV 247. Estamos falando de quinta-feira. Bom, por sinal, quinta-feira é o aniversário do Papa Francisco, dia 17, né? Isso aí. Quinta-feira, nós faremos o último encontro aqui, no dia do aniversário do Papa Francisco. Vamos nos dobrar sobre as meditações e estudos de Darcy Ribeiro sobre o povo brasileiro e sua linda história. Linda, dolorosa, mas alegre. E esperançosa. E esperançosa história, isso aí. Valeu, Pedro. Foi ótimo. Até quinta-feira, então, né? Aqui no Paz e Bem, sexta-feira de manhã na Pós TV 247. Então, nem vou desejar boa semana para a turma. Não. Boa metade, primeira metade da semana, porque quinta-feira temos um novo encontro. É isso aí. Quinta-feira, horário tradicional. Quinta-feira, às 5 horas da tarde, aqui no canal Paz e Bem. Sexta-feira, às 5 ou 5:30 da manhã, na Pós TV 247. 5 da manhã, provavelmente, na Pós TV 247. Então, 17 horas, quinta-feira, quem quiser assistir ao vivo aqui. Valeu? Paz e bem, gente. Tchau. Paz e bem. Até quinta. Grande abraço.